Então vamos ler Hebreus 10, 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém e amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz, mais cortante que espada de dois gumes. Ó Deus, que o Senhor possa falar com cada um de nós. Nosso desejo nessa manhã é o que teu Santo Espírito venha a exercitar a nossa fé em ti, Senhor. Para que nós possamos crescer, nos desenvolvermos na perspectiva bíblica e que assim a nossa vida possa redundar em glória, honra e louvor ao teu nome, Senhor. Abençoa cada um de nós, cada um que veio aqui, cada um que está ouvindo essa palavra. Abra o coração, o entendimento e usa-me, ó Deus, apesar das minhas falhas, para a glória do teu nome. Amém e amém. Queridos, nós vivemos num país marcado pelo sincretismo religioso. Nosso país, o Brasil, ele possui muita fé. Se fala de fé todo momento, na televisão, no Instagram, no Facebook, na internet, nas ruas. Nós vemos muitas pessoas falando a respeito da fé. Certamente o problema do nosso país não é a falta de fé. Não é a falta de fé. Nós vamos ver isso. Nós somos o país da mandinga, dos orixás, dos búzios, do tarô, dos atabaques, da amarração para o amor, da traga o seu amor de volta em 2 semanas. Temos isso para todo lado. Você já deve ter recebido um papelzinho assim no semáforo. Nós somos o país que tem um monte de religião, um monte de igreja. Toda rua tem uma igreja diferente, que prega algo diferente, que ensina algo diferente, que promove algum tipo de fé. E tudo isso, irmãos, é combinado com o catolicismo romano, com a adoração a relíquias, a lugares supostamente sagrados, a reza, adoração de imagens, procissões, doutrinas como do purgatório, a mariolatria, dentre outras coisas mais. Tudo isso também combinado com o neopentecostalismo, com os bispos ou os apóstolos, supostos apóstolos, que fazem campanhas da libertação, do copo d'água, do sal grosso, da prosperidade, das 7 chaves para a vitória, para que a sua vida destranque, destrave de uma vez por todas, a rosa ungida, a oração do bispo que é mais forte, a fogueira santa e tudo mais. O Brasil está permeado dessas coisas, isso sem contar as outras religiões, o espiritismo, o candomblé, a macumba e por aí vai. Isso sem falar também daquilo que nós chamamos de seitas, os testemunhas de Jeová, os mormons, que supostamente ensinam a Bíblia, mas possuem doutrinas estranhas à palavra de Deus. Temos fé para todos os gostos no cardápio brasileiro. Basta você escolher qual é o tipo de fé que você quer possuir, qual é a sua crença, e você pode escolher uma que mais se amolda, mais se adapta à sua realidade. Existem várias vozes dizendo para mim e para você, todos os dias, acredite nisso, acredite naquilo, acredite em mim. Ou também temos os coaches, acredite em você mesmo.
Siga o teu coração. Acredite nisso, acredite naquilo. É isso que está certo, é isso que está errado. E as pessoas, elas estão sendo bombardeadas por essa super diversidade de fé, esse sincretismo religioso que cada vez cresce mais no nosso país. E diante de um texto como esse que nós lemos, a grande pergunta que nós devemos fazer é: que tipo de fé que Deus espera de mim e de você? Porque a fé é essencial para a vida, a fé é essencial para a salvação da alma. Este livro, no capítulo 11 aqui de Hebreus, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima dele deve crer que ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas que fé é essa que agrada a Deus? Que tipo de fé que está sendo falado neste capítulo de número 11? É isso que eu quero me propor a aprender junto com você. Hoje nós veremos 4 coisas, irmãos. Primeiro, nós dependemos da fé verdadeira para a salvação. No versículo 37 até o 39, final do capítulo 10, diz isso. Segundo, a fé se firma nas promessas que Deus fez na sua palavra. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Terceiro, os antigos foram salvos pela fé, formando uma belíssima galeria de homens piedosos. Capítulo 11, versículo 2. Em quarto e último lugar, a fé nos faz ver a mão de Deus sobre toda a criação. Capítulo 3, aqui, versículo 3 do capítulo 11. Vamos aprender essas coisas, acompanhe comigo, com a sua Bíblia aberta. Em primeiro lugar, dependemos da fé para a salvação. Não há outra forma de sermos salvos, segundo a Bíblia, que não seja mediante a fé. Mas aí você pode pensar, bom, se o nosso país é extremamente religioso, tá tudo bem, tá todo mundo salvo, tá tudo ok. Não é isso. A fé que a Bíblia ensina para nós é uma fé genuína, exercida através das promessas de Deus na sua palavra e nunca fora disso. Deus nos salva mediante a fé, mas não é fé em qualquer coisa. Não é fé em você mesmo. Não é fé em alguém. É a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por isso que Romanos 5 fala para nós que nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Temos paz com Deus. Aqui, irmãos, o versículo 37 faz uma promessa da vinda de Jesus. Aquele que vem dentro de pouco, virá. Ele vai vir. Ele não tardará. Então o autor de Hebreus vai encerrando essa parte do capítulo 10, que nós estamos meditando aqui, colocando os nossos olhos na segunda vinda de Jesus. É a primeira vez que ele faz isso nesse livro. Primeiro ele trabalhou quem é Jesus. Ele trabalhou a supremacia do Filho de Deus, a exaltação soberana de Cristo Jesus sobre tudo e todos. Ele trabalhou a questão da sombra, das coisas do Antigo Testamento, com a realidade, quando Cristo veio no Novo Testamento. E aqui, irmãos, no versículo 38, talvez um dos mais importantes versículos da Bíblia. É claro que toda a Bíblia é inspirada, é a palavra de Deus, mas se você não entender, preste atenção, o que diz esse versículo 38, você não entendeu a principal doutrina da Bíblia, que é a justificação pela fé. A justificação que nos salva, que nos torna justos pela fé em Cristo Jesus. Essa doutrina, ela já foi debatida muitas vezes na história da igreja. Você sabe que até o século XVI, essa doutrina não era ensinada. Por quê? Porque essa é uma doutrina que liberta o homem de precisar de outros homens. E a igreja medieval não queria isso. Mas os reformadores vieram e eles começaram a pregar a justiça de Deus mediante a fé. Um monge chamado
Martinho Lutero, à luz de velas, estudando a palavra de Deus, chegou no capítulo 1 de Romanos, e finalmente o versículo 17, a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ali o entendimento dele se abriu. Eu não preciso dos bispos, eu não preciso do clero, eu não preciso das indulgências, eu não preciso do Papa, eu só preciso de uma coisa, eu preciso crer em Jesus. Não é a fé em Jesus mais alguma coisa, é somente a fé em Jesus que é necessária para a salvação. E no dia 31 de outubro de 1517, ele, com a coragem vinda do Espírito Santo, vai até a porta do castelo de Wittenberg e apregou ali as suas 95 teses contra a Igreja Católica. E ali ele fala contra as indulgências, contra todo o sistema doutrinário que estava aprisionando a mente dos fiéis. E agora a verdade da palavra de Deus, do Evangelho, é pregada com liberdade. A Bíblia é posta novamente nas mãos do povo. E então as pessoas são tomadas cativas pela verdade da palavra de Deus e começam a pregar. E aquilo que se iniciou lá na Alemanha, na Suíça, em outros países europeus, de repente tomou todo mundo e chegou até no Brasil, nas Américas, e nós estamos aqui. E cremos que somente Jesus salva, cura, liberta. E que nós não precisamos de outro mediador entre Deus e os homens, pois a obra de Cristo Jesus é suficiente. Louvado seja Deus! Então, pregadores corajosos continuaram enfatizando. E para sistematizar essa doutrina que foi disseminada pelo mundo, pelos reformadores, que voltaram para as Escrituras, voltaram para compreender o que Deus realmente falou para nós em sua palavra. Essa doutrina foi sintetizada naquilo que ficou conhecido como 5 solas da Reforma Protestante. Somente a Escritura. Não precisa de mais alguma coisa além da Bíblia. Somente a graça. Não é o homem que faz, é Deus que opera de forma sobrenatural no coração. Somente a fé em Cristo Jesus. E somente Cristo. E tudo isso termina, obviamente, somente a Deus toda a glória. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. As boas obras são consequência e não causa, são resultado e não é aquilo que promove a salvação. Então, o que significa, gostaria de pensar com você, o somente a fé? Porque nós estamos falando aqui sobre fé, e sobre a fé que você e eu precisamos ter. Não só para sermos salvos e irmos para o céu, mas para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Somente a fé. Significa que o homem não coopera com Deus no processo de salvação. Deus é soberano. Jonas 2,9. Ao Senhor pertence a salvação. E se o homem dá alguma resposta para Deus, e ele deve dar, ele deve aceitar o chamado, até essa resposta não é causa dele mesmo. É algo que foi posto nele pela obra do Espírito Santo. Assim não há 1 centímetro, um espacinho para que o ego infle. Eu fui salvo, eu criei, eu escolhi. Mas eu escolho Deus, por isso que a gente não canta. Foi Ele que nos escolheu. Ele nos amou primeiro, Ele criou o mundo primeiro, Ele formou a sua palavra primeiro. Nós não podemos ser seus conselheiros, nós não podemos acrescentar algo à obra de Deus, ela é perfeita. Nós só respondemos positivamente pela graça de Deus. Esse ensinamento, somente a fé, ensina que o homem é salvo, independente das obras da lei. Basta ele crer em Jesus e depositar toda a sua esperança nele e ter um coração alcançado para ser salvo. Somente a fé significa que você não precisa pagar indulgências,
que você não precisa de missa do sétimo dia, que você não precisa fazer peregrinações a lugares sagrados, que você não precisa entregar todo o seu dinheiro, porque daí você vai ter uma vida de salvação. Você não precisa acrescentar nada. E o somente a fé, ele está ligado com os demais solas. Não é a fé no vácuo, não é a fé no vazio. É uma fé depositada nas Escrituras. É uma fé na graça de Deus. É uma fé em Cristo Jesus. É uma fé para a glória do nosso Deus. É uma fé que rende toda a glória ao nosso Deus. É isso que diz o versículo 38. O meu justo viverá pela fé. Vamos ler todos juntos, irmãos, em alta voz. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, o texto diz, a minha alma não se compraz nele. Se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então o autor de Hebreus termina essa parte dizendo, nós, porém, e esse nós, porém, ele é uma conjunção adversativa que separa dois grupos na igreja. Porque havia um grupo retrocedendo, havia um grupo apostatando da fé. Mas ele diz, nós, porém, ele se inclui, eu e vocês que de fato cremos em Jesus, que apesar dos sofrimentos não vamos voltar atrás. Nós, porém, e aí você tem que pegar essa promessa para você, nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Que coisa maravilhosa, irmãos. Somos da fé, pertencemos à fé, fomos salvos pela fé, somos frutos da fé. E Deus opera essa fé em nós. Então essa primeira parte ensina-nos três coisas, irmãos. Primeiro, a fé fixa seus olhos naquele que está vindo. A fé espera a revelação futura de Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A Bíblia termina em Apocalipse 22, irmãos, dizendo que em breve Jesus voltará. E o Cordeiro de Deus agora voltará como leão da tribo de Judá. Ele vai voltar e esse mundo vai assistir o grande espetáculo da revelação plena do Filho de Deus. A fé olha para esse grande dia, o dia do Senhor. A fé se apropria desse dia e diz, eu estarei lá. Nós somos da fé para a conservação da alma. Segundo, a fé recebe o veredito da justiça de Deus. Olha que interessante. No momento que você crê em Jesus, de verdade, você é regenerado pelo Espírito Santo, você nasce do alto, nasce de Deus para uma nova vida. Nesse segundo, o martelo da justiça de Deus bate ao seu favor. É isso que é justificação pela fé. Não é a obra de Deus na sua vida. É um ato de Deus na sua vida. Um ato único e exclusivo. No momento que o seu coração foi alcançado, nos céus já foi declarado, você é meu filho, você é minha filha, esse pertence a mim. Vocês são as minhas ovelhas. Vocês são parte do meu rebanho. E a partir disso começa a obra. E Filipenses 1 diz que aquele que começou a boa obra em vós é fiel e justo para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então nós vivemos entre esses dois dias, irmãos. Mas a justiça de Deus já está sobre a sua vida. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário já favoreceu você para que os portões celestiais fossem abertos naquele dia. A Bíblia diz a respeito de Abraão, por exemplo. Deus faz promessas para Abraão. Ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olhe para as estrelas do céu, para a areia do mar. Assim será a sua descendência. E a Bíblia diz que Abraão creu, e isto lhe foi imputado por justiça. Imputação é algo que vem de fora e colocado em nós. Por isso que na cruz do Calvário houve a dupla imputação. Nossos pecados postos em Jesus e a justiça dele colocada em nós. E assim nós vivemos justificados. Em terceiro lugar,
nós aprendemos, principalmente nos versículos anteriores ao 37, que a fé não se retrai diante do sofrimento, ela prevalece. Você sabe que aqueles irmãos estavam sendo perseguidos. O versículo 33 diz que eles foram expostos como espetáculo diante de todos. Foram perseguidos, perderam seus lares, perderam seus patrimônios, perderam seu emprego, mas os verdadeiros fiéis cristãos não negaram a fé, prevaleceram diante dos sofrimentos. Você quer saber se alguém tem fé de verdade? Veja como ela encara o sofrimento, a perseguição. Quando a dificuldade vem, a gente já vê como está a fé da pessoa. Se estiver firmado em Cristo Jesus, não importa o que aconteça, não importa quais sejam as perdas, os danos, as dificuldades, os sofrimentos, a angústia, nós continuamos crendo. Esse é um milagre, irmãos. Nós estamos aqui por um milagre. Você e eu, preste atenção, lá atrás já teríamos abandonado a fé. Por isso que R.C. Sproul diz o seguinte, eu amo essa frase: nós estamos seguros, não porque seguramos a mão de Jesus firmemente, mas porque Ele nos segura firmemente. É Ele que nos impede de não tropeçarmos, mas isso também nos traz uma responsabilidade. E nós vamos ver sobre isso também. E se você se mostrar fraco no dia da angústia, é porque a tua força é pequena. Exercite a sua fé hoje, porque você vai precisar dela amanhã. Você vai precisar. E você pode perder tudo, mas você não pode perder a sua fé. Então esse é o primeiro ponto. Dependemos da fé para a salvação. E eu pergunto a você, você crê em Jesus? De todo o seu coração? Você crê que Ele é o seu Senhor e também o seu Salvador? Ele morreu na cruz do Calvário para te salvar, para te perdoar de todos os pecados, de todas as iniquidades. Você não vai apostatar, você não vai desviar, você não vai retroceder, você vai até o final, até o seu último suspiro, você vai professar essa fé em Jesus. Você tem essa convicção hoje? Se você tiver, você está seguro. Pergunto, você tem a fé salvífica operando no seu coração? Você sente isso? Você sente o pulsar do Espírito Santo em você? Você sente que quando você peca, Ele está lá e Ele te convence e fala, não faça isso. Vem, você é meu, você não foi chamado para isso. Vamos para outro lugar. Vamos para a terra que eu te mostrarei. Você sente isso? Você sente a sua luta contra o pecado todos os dias? É porque você está vivo na fé. E eu pergunto a você, terceiro lugar, e isso é muito importante, o que tem roubado a sua fé? Lá em Marcos capítulo 4, Jesus conta a parábola do semeador, que saiu a semear. O que Satanás faz ali? O que ele quer fazer? Fala para mim. Roubar a semente, antes que ela frutifique no seu coração. Satanás é astuto, ele anda ao nosso derredor como um leão buscando a quem possa tragar. Satanás não quer tirar sua casa de você, seu carro de você, sua família de você também. Mas o ponto principal do ataque que você deve proteger é a sua fé. Fé. Porque se você tiver fé, você pode continuar, você pode prevalecer. E às vezes o que rouba a nossa fé é o entretenimento. O que rouba a nossa fé é porque olhamos mais para as notícias do jornal do que para a palavra de Deus. É porque alimentamos a nossa alma, infelizmente, diariamente, com um monte de lixo e porcaria. E a nossa fé vai diminuindo, vai sendo minada, vai sendo roubada. Não deixe Satanás roubar a sua fé. Não deixe você mesmo roubar a sua fé. Exercite a sua fé. E a pergunta é, como que eu exercito a minha fé? A Bíblia responde, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você está aqui, está ouvindo a pregação, está ouvindo a palavra? Você está aqui na academia espiritual bíblica. Você está aqui treinando seus músculos espirituais, para que você viva uma semana para a glória de Deus. Não existe fé robusta sem sacrifício e sem disciplina. Não existe atalhos. Você precisa ler a Bíblia.
Você precisa debruçar a sua alma sobre esse livro. Você primeiro precisa se alimentar das boas novas do Evangelho, para que depois você vá trabalhar. Você precisa todos os dias se abastecer. Tem muita gente andando na reserva. Um versículo, uma pregação de domingo. Irmão, isso aqui é muito pouco. Para que você enfrente os leões que estão lá fora. Precisa de mais. Leia a Bíblia, medite na Bíblia, ame a palavra de Deus, lute com ela se preciso. Eu não entendi, eu quero entender. Deixa ela confrontar você, ela é o espelho que mostra quem você é. Segunda coisa, você exercita a sua fé orando. A oração, combinada com a palavra de Deus, é a receita perfeita para o crescimento espiritual. É igual a academia mais o whey protein. É Bíblia e oração. Essa é a combinação, irmãos. Se você só lê, você vai se tornar alguém inchado de conhecimento sem prática. Quando você lê, essa verdade toma o seu coração, e você ajoelha, você ora, e você fala: Deus, em nome de Jesus, põe essa palavra no meu coração, que eu a pratique em nome do Senhor Jesus. E você ora e ora, até dá vontade de orar. E quando dá vontade, você ora mais. E quando você está sem vontade, é aí que você ora mesmo. Porque a sua fé está desvalecendo. Você precisa orar. Eu preciso orar. Nós precisamos orar. Sozinhos, no secreto. Em comunidade, nas reuniões. Lucas capítulo 18, Jesus conta uma parábola. E lá o evangelista Lucas diz, ele contou uma parábola sobre o dever de orar quando? Sempre, sem cessar. E nunca esmorecer. É isso que está escrito lá. E aí ele conta a parábola da viúva e o juiz iníquo. Como que termina a parábola, irmãos? Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Pergunta retórica, e eu pergunto a você, quando vier o Filho do Homem, ele vai achar fé em você? Você vai estar bem abastecido? A fé genuína vai estar operando no seu coração? Então esse é o primeiro ponto. Segundo, a fé se firma com a esperança nas promessas de Deus. Veja novamente o versículo 1, capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Veja o que diz aqui. A fé não é um salto no escuro. A fé não é a crença no vácuo. A fé não é a fé naquilo que não existe. A fé é a fé naquilo que a gente espera futuramente e também nas coisas invisíveis. Por isso, vamos pensar em duas partes. Primeiro, a verdadeira fé se move em esperança. Esperança e fé estão de mãos dadas, entrelaçadas. Sem fé não há esperança, sem esperança não há fé. A fé se move em esperança de que Deus vai cumprir as suas promessas na minha e na sua vida. Veja, a gente tem uma tendência natural, pecaminosa, de olhar para trás e falar: nossa, Deus é tão bom. Olha só, em cada minuto da minha vida, desde a concepção, lá estava Deus. Cuidou de mim, me livrou de tantos acidentes, me livrou de tantas armadilhas, me livrou de tantas tentações. Eu estou aqui 30, 40, 60 anos. É a graça de Deus. Isso é muito bom. Mas as pessoas têm muito mais dificuldade em olhar para o que vai acontecer depois. Por quê? Por quê, irmãos? Porque aquilo que já aconteceu é fácil você falar. Ah, Deus já trouxe provisão para eu pagar as contas uma vez, eu sei. Mas aí a gente tem medo de que não vai dar depois. Ah, Deus já me salvou de homens maus, de armadilhas, disso, daquilo, do desemprego, da doença. Mas é mais difícil o futuro. O futuro exercita a sua fé, que deve se mover com a esperança. Você tem esperança? Romanos 8, 24. O apóstolo Paulo nos diz: na esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança.
E ele diz: pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Olha, é isso que está dizendo aqui no versículo 11. A certeza de coisas que se esperam. Isso é fé, irmãos. Você está esperando algo de Deus? Espere no Senhor. A Bíblia diz muitas vezes que você deve esperar em Deus. Espere, exercite isso. A fé se move em esperança. Eu gostaria de citar uma frase da Elizabeth Elliot. Você que conhece a biografia dela, sabe que ela era uma missionária, que ela perdeu 2 maridos no campo missionário, pregando para povos distantes. Mas essa frase dela sempre mexe comigo. Diz assim: esperar em Deus, esta é a verdadeira fé. Sem ordens, sem prazos, sem exigências sobre o que Deus tem de fazer. Basta um coração aberto e mãos abertas, prontos para receber o que Deus escolher. Esperar em Deus é uma perfeita confiança de que o que Ele escolhe sempre será o nosso melhor. A fé não exige. A fé não põe Deus contra a parede. A fé não decreta. A fé se submete. A fé se humilha. A fé aguarda. A fé confia que Deus sabe fazer aquilo que nós precisamos. Que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Você não pode ler esse versículo isolado. Então você pode falar que aqui, qualquer coisa que se espere, não. A Bíblia diz muito bem qual é essa fé. É a fé em Jesus. É a fé no Cristo ressurreto. É a fé que olha para o passado e vê que a morte foi vencida. É a fé que olha para o futuro e sabe e tem certeza e convicção de que Ele voltará para nos buscar. Segundo lugar desse versículo, a verdadeira fé se move com o invisível, a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, é uma fé em coisas que nós não enxergamos. E essas são as melhores coisas da vida, irmãos. O amor, a esperança, o afeto. Existem muitas coisas que nós não vemos, mas nós temos certeza que elas existem. Veja, não é uma fé em coisas inexistentes, mas em coisas invisíveis, no reino espiritual, naquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Por isso, não seja um Tomé que precisa tocar, porque Jesus disse a ele: bem-aventurado são aqueles que não viram e creram. Paulo diz: nós andamos por fé e não por vista. E agora nós aprendemos em terceiro lugar que os antigos foram salvos pela fé. Versículo 2: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Aqui é o versículo que é a porta de entrada para a galeria da fé. Aqui ele olha para trás e fala: veja, desde Abel, passando por Abraão, por Moisés, todos eles creram e obtiveram bom testemunho. Neste capítulo 11 de Hebreus, meus irmãos, o termo pela fé se repete 22 vezes. 22 vezes. Para você conseguir visualizar melhor esse capítulo, é como se o autor de Hebreus nos chamasse num grande corredor, iluminado, aceso, e dos dois lados, nas duas paredes, tivessem vários quadros. Os quadros dos homens que mantiveram uma fé no Cristo soberano que viria. Uma fé no Messias, uma fé em Deus, uma fé na sua palavra. E você vai passando. Aí você olha Moisés, Abraão, Noé, Enoque, Davi, Gideão, Jefté. E você olha para todos eles e lá está um marco de um homem e mulher, ou uma mulher que foram piedosos. Mas no final do corredor, há uma luz que você não consegue enxergar. E ali está Cristo assentado no seu trono. É essa luz que iluminou os quadros para que você enxergasse. Não vem uma luz deles mesmos. Esses heróis da fé, na verdade, não foram tão heróis assim.
O herói é Jesus. Nós cantamos aqui, ele é a luz do mundo. E ele fala para nós, vocês são a luz do mundo. Somos luz porque ele é luz e a luz dele está em nós. Assim também foi com os antigos. Então repete pela fé 22 vezes. Depois você tem 16 personagens do Antigo Testamento. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaque, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi e Samuel. 16 pessoas que estão nessa lista da fé. Essa grande galeria que aponta para o grande herói da fé, que é Cristo Jesus. Mas além desses, que os nomes são citados, depois aparecem outros que são anônimos. Isso é muito interessante. Alguns a gente consegue identificar, outros não. Lá diz que eles subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram as promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, algemas, prisões, foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos a fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. E aí tem um parênteses maravilhoso. Homens dos quais o mundo não era digno. Ah, meus irmãos, nem esse mundo criado com toda beleza era digno de receber esses que andaram pela fé, sofreram, foram cerrados ao meio, na vertical, não na horizontal, fecharam as bocas dos leões, andaram por fé. Todos eles tinham coisas em comum. Primeiro, todos eles eram pecadores. Romanos 3:23, todos pecaram, inclusive eles. Abraão contou umas mentirinhas, não é verdade? Moisés ficou irado várias vezes, feriu a rocha e praguejou contra Deus. Cuidado com esse termo, heróis da fé, como se eles fossem heróis pela força deles. Eles não eram superiores, eram como nós. Segundo, eles criam na palavra e nas promessas. Terceiro, eles almejavam uma pátria superior. Não só a Canaã, que mana leite e mel, mas a Canaã celestial. Eles aguardavam. Essas três coisas estão em comum em todos eles. Por isso, saiba de uma coisa que A.W. Tozer disse, é muito importante. O cristão é um homem do céu, vivendo temporariamente na terra. Nós aguardamos a promessa. Como é lindo ver essas biografias de homens e mulheres de Deus. Como se não bastasse aqui, na própria história da igreja a gente tem tantas pessoas. A gente tem Policarpo de Esmirna, nós temos Agostinho, nós temos Martinho Lutero, João Calvino, John Knox, Charles Haddon Spurgeon, John Owen, homens piedosos, santos. Temos também homens mais próximos de nós, R.C. Sproul, John Piper, homens vivos. Em todas as gerações, houve um grupo de pessoas que foram diferentes, que tiveram fé e que mudaram o mundo. Sempre teve. Tem um século da história da igreja que não houve esse grupo. E não tem um século da história da igreja até Jesus voltar que não haverá esse grupo. E eu te pergunto, você quer fazer parte desse grupo? Você quer que na sua lápide esteja escrito, eis aqui um bom testemunho de fé? Porque eu digo a você, você pode comprar uma casa boa, você pode comprar um carro do ano, você pode ser um gerente de uma empresa multinacional, você pode ter eloquência, você pode ser um bom professor, você pode ser um bom delegado, um bom advogado, você pode ser qualquer coisa. Deus pode te dar essas coisas. Mas na hora que você for para o túmulo, para debaixo da terra, tudo isso daí não é nada. Não é nada, mas a sua fé vai estar lá. Eis aqui um homem, eis aqui uma mulher temente a Deus. Esse deve ser o nosso memorial diante de Deus. Olha o que diz o verso 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho.
Você tem dado um bom testemunho da sua fé na sociedade? Viva na plenitude da graça. Talvez o maior problema nosso é que a gente se contenta com muito pouco em viver uma vida pela metade. Dê tudo ao Senhor. Dê tudo para Deus. Quarto e último lugar, irmãos, a fé nos faz ver a mão de Deus sobre toda a criação. Versículo 3 diz: pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. A fé está alicerçada em Gênesis capítulo 1. É lá que começa a nossa fé. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Ali começou a criação. Bendita criação, bela criação, maravilhosa criação de Deus, irmãos queridos. A fauna, a flora, os céus, os mares, as espécies, e por que não dizer nós mesmos? Tudo mostra o nosso design inteligente, o Criador que fez tudo minuciosamente, com tanto poder, com tanta criatividade, com tanta beleza, para mostrar a sua própria glória em toda essa criação, no micro, no macro. Lá está o nome de Deus estampado. Por isso que Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, não há linguagem, não há som, nenhuma palavra, mas por toda a terra se faz ouvir a sua voz. A fé olha para esse mundo todo, para uma folha de árvore, para um pequeno animal, para um inseto, para uma nuvem, para uma gota d'água, e vê: aqui está estampado a assinatura divinal do nosso Deus. Louvado seja Deus. Não é apenas, eu creio que Deus criou todas as coisas. Não, é Deus que criou tudo, sustenta o universo, sustenta tudo para a sua própria glória. Eu te pergunto, quantas espécies de seres vivos nós temos espalhados no mundo? Não sabe. Foram catalogados mais ou menos 8,7 milhões. Mas os cientistas, os biólogos acreditam que existe mais de 50 milhões de espécies vivas no mundo. Nas florestas, no céu, no mar, no mais profundo oceano, lá tem vida pulsando nesse universo. É o nosso Deus estampando a sua glória, a sua soberania sobre todas as coisas. Você crê que Deus é o Deus Criador? Então viva nessa perspectiva. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. E João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é o Verbo de Deus, que traz vida, e ele trouxe vida ao seu coração. Porque a ideia da fé bíblica é um novo nascimento, uma nova vida. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas ficam para trás. Eis que tudo se fez novo. Mais uma semana que nós vamos iniciar. Como está a sua fé? Vamos exercitar a fé? Quais são os seus problemas? Quais são as suas dificuldades? O que faz a sua alma temer o dia de amanhã? Não temais, ó pequenino rebanho, eu estou com vocês, diz o Senhor. Josemar Bessa, ele diz o seguinte: o que são os meus problemas para um Deus que tem Gênesis 1 no seu currículo? Ele criou tudo, irmãos. Você não vai escapar, você não vai ser perdedor. Ele vai te dar a vitória em Cristo Jesus. Porque nele nós somos mais que vencedores. Por isso, feche seus olhos nesse momento. Vamos buscar a Deus em oração. Eu gostaria que você orasse, que você buscasse a Deus, colocasse seus problemas diante dele, buscasse ao Senhor. Se você tiver com alguém que quiser orar por essa pessoa ao seu lado, pode orar. Mas coloque diante de Deus que muitas vezes a sua fé
está balançada, fraquejando. Mas nesse momento peça para Deus: ó Deus, fortaleça a minha fé. Dá-me mais fé, Senhor. Me faz de novo amar e deleitar-me na Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus eu oro por cada um de nós aqui, Senhor. Fortalece a nossa fé em Ti, para que nós não venhamos a retroceder. Dá-nos mais de Ti, mais da Tua presença, mais da Tua palavra. Que possamos, ó Deus, fazer aquilo que Oséias nos ensina, conhecer ao Senhor e prosseguir em Te conhecer. Ó Deus, diante dos desafios desta vida, que olhemos tudo na perspectiva da fé. Que olhemos para o alto, que firmemos os nossos olhos em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, eu sei que cada vida aqui é preciosa para Ti, Senhor. Por isso guarda, livra do mal, que o maligno não venha roubar a semente da palavra de Deus. Mas pelo contrário, ó Deus, que a semente caia em solo fértil, venha germinar, venha crescer e venha dar frutos para a Tua glória, 30, 60 e a 100 por um. Abençoa cada família, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Entra em cada lar com a Tua providência, ó Pai. Restaura o culto doméstico, restaura a piedade doméstica, restaura o bom relacionamento, ó Pai, em nome de Jesus. Nós queremos mudar o mundo, Senhor, sim, mas que possamos ver as nossas vidas transformadas. Dá-nos mais combustível da fé para vivermos, ó Pai. O Senhor criou todas as coisas pela força e poder da Sua palavra. Nos abençoe, nos guarde, nos livre do mal. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Nos dê o nosso pão diário. Pois o Senhor disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Assim, ó Deus, que sejamos alimentados, fortalecidos na Tua graça, e que a fé nos conduza para onde o Senhor nos quiser levar. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém.